E aí, gurizada, beleza? Hoje a gente vai falar quem tem chance de ganhar em 2018. Aí tu bota aqui o Bolsonaro, Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, o Luciano Huck, o Dr. Ray, o Henrique Meirelles, o Dr. Bryce. Eis um assunto polêmico do canal, ainda mais tratando do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então já prevejo vários comentários aqui do gênero, sem nem ter visto o vídeo, né? Vou tentar tratar ele com o jeito que ele merece ser tratado, que é com respeito, né? ele quem? O Bolsonaro ou esse pessoal que vai comentar aqui? Os dois. Todo mundo tem que ser tratado com respeito. Não, tá bem. Desde que respeitem. Seu critério. E antes de mais nada, a ideia aqui não é sair defendendo nenhum tipo de político, até porque isso, se eu for fazer, até porque eu particularmente não tenho o hábito de defender político, tá? Quem convive comigo aí sabe. Mas se eu for fazer, eu vou fazer isso no âmbito privado. Eu não vou fazer isso aqui no YouTube, porque aqui não é o espaço. Aqui é o espaço para fazer uma análise, tem que ter um distanciamento, a gente vê as opções, lida um pouco com os fatos, tal, com alguns números interessantes. E deixo aí pra vocês aí ver aí o que vocês acham aí. Primeira coisa, a gente não pode analisar a política do Brasil como é a política dos Estados Unidos. Porque lá, apesar de ter mais partidos, de modo geral, tu tem os democratas e os republicanos. Eles disputam dentro dos próprios partidos, depois disputam entre si, o sistema é diferente. Tem uma série de coisas diferentes, então a gente não pode fazer esse... Ah não, com certeza eu vou ter um reflexo aqui desse mesmo fenômeno Trump, eu vou ter um reflexo aqui no Brasil, no caso com o Jair Bolsonaro. Pode acontecer do Jair ganhar, mas não é aquilo ali, é mais a gente vê o fenômeno esse que cresce no mundo inteiro, né, do que necessariamente vai acontecer a mesma coisa aqui. Esse é o primeiro recorte que a gente tem que fazer. É porque o Trump tinha muita grana para investir, e ele realmente era fora do mainstream político, né, isso contou uma determinada pontuação e tal, a gente vai analisar um pouco melhor isso. Até hoje, dentro do executivo, a gente não teve nenhuma pessoa fora do mainstream no Brasil que ganhou como presidente. A gente tem casos do legislativo, como, sei lá, o Tiririca, o Popó, velho. A gente teria o Silvio Santos, né? Quase tivemos o Silvio Santos. Aqui no Rio Grande do Sul temos o glorioso Jardel. Nem sei o que aconteceu com o Jardel. O Jardel foi preso? O glorioso Jardel, que era um jogador de futebol aqui do Grêmio, né? A gente tem esses exemplos no legislativo de pessoas que são fora do mainstream e daí são geralmente, sim, pessoas famosas que acabam conseguindo entrar. Aqui no Brasil, a aliança entre os partidos é meio que... Se a gente for pegar o histórico, foi fundamental para os presidentes. Então, assim, década de 90, os governos ali do Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB e PMDB, e mais a sua coligação. Depois vira ali os anos 2000, a gente tem o governo PT e PMDB. E, né, essas várias configurações, assim. Então, essa ideia de aliança entre os partidos é meio que um dos critérios para todos que foram presidentes, assim, dentro da democracia, tá? Se isso é bom, se isso é ruim, cara, não é o caso aqui. Tem que deixar os bagulho muito claro, porque os caras são muito... mas tem isso aqui que não fio. Velho. Vai te deitar com as cobras. Porque essa coligação de partidos dá mais tempo de TV, dá mais grana, e daí dá tempo, e a campanha política consegue imprimir o nome do candidato para as pessoas, que ainda a televisão é o maior meio de se manter informado aqui no Brasil. Por exemplo, por isso que a gente pega o Dória ele não tá tão bombando ainda nas pesquisas. Se ele vier como candidato do PSDB, talvez ele consiga aumentar um pouco mais, porque vai ser impresso o nome dele dentro das pessoas. A gente acha que, todo mundo conhece o Dória. Não é todo mundo que conhece o Dória, tá? Isso a gente tem que ter bem claro. Só pra gente ter uma ideia, no Brasil 60% das pessoas têm internet, o que é um número ainda baixo em relação aos Estados Unidos, que 88% das pessoas têm internet. Fora que nos Estados Unidos os jovens adultos, esse número vai pra 90 e poucos por cento de pessoas com internet. Então isso é outro recorte. Não necessariamente as redes sociais irão decidir alguma coisa. Apesar que ano que vem ficará um lixo as redes sociais, né? Estou pensando seriamente no mês da eleição me desfazer de tudo, porque não vai ser possível acompanhar tudo que groselha que vai acontecer. Mas esse recorte é importante. Ainda tem uma camada grande brasileira que não tem acesso a esse tipo de coisa. De coisa não, né? Esse tipo de informação via rede social. Outra análise importante, pela primeira vez no Brasil, assim, que teve 89, mas pelo que eu me lembro aqui, a gente tem vários tipos de direita até agora disputando para ver quem vai ser os candidatos. Ou elas podem se juntar, ou determinadas direitas se juntar, mas tu tem basicamente dentro da direita aquela disputa entre os conservadores e os liberais mais clássicos, assim, vamos dizer assim. Né? Então, entre eles tem uma rixa, tem que ver se eles vão conseguir se juntar, se articular e lançar um candidato para a eleição. Acho difícil toda essa direita sair como um bloco monolítico, assim, lançar um candidato, ainda mais se fosse o Bolsonaro. Eles não sairiam todos juntos para lançar o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro vai ficar de fora dessa panelinha, se ele vier como presidente, e a direita vai fazer talvez umas junções para lançar alguém. Daí, nisso aí a gente tem que fazer um outro recorte sobre o Jair Bolsonaro, que ele tenta imprimir muito a ideia que a mídia não gosta dele, a ideia de fake news. Sempre quando aparece, que nem apareceu ele dando aquela entrevista que ele, tipo, passou vergonha falando de economia.
pá, tem uma defesa em bloco pra ele. Sempre quando ele aparece fazendo uma coisa errada, alguém vai, não, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Então ele tem um apoio considerável e também ele tem uma inserção nas camadas mais populares e pobres, não maior que o Lula, daí vai estar um link aqui falando sobre isso, mas ele tem, né, e também tem nas camadas ricas uma porcentagem considerável de pessoas que votariam nele. Então ele é um elemento sozinho dentro dessa disputa, mas com duas polaridades que apoiariam ele, assim, tá? Quem tem grana e quem não tem grana. Então esse é um recorte interessante de fazer também. Algumas pessoas apontam que nos debates ele ia perder força política, porque nos debates ele ia ser muito mais um elemento folclórico do que necessariamente uma pessoa que conseguiria levar proposta, porque se tu for observar em qualquer debate o Jair Bolsonaro, ele leva a proposta moral, ele não leva a proposta. Né? É sempre proposta moral, e quando é uma proposta, sei lá, para a economia do Brasil, para a segurança, a proposta ela vai, não, vou ter alguém que vai fazer alguma coisa. Tem que ver se esse discurso vai pegar nas pessoas ou não, tá? Se porventura ele for pro debate. Tem gente que fala que se ele não for pro debate ele vai ganhar igual, acho que o Pirula falou comigo no Twitter sobre isso. Não, se ele não, ele pode simplesmente não ir pro debate. Numa candidatura à presidência eu acho que isso pega mal. Só quando era no tempo do Lula lá, que ele tinha uma aprovação astronômica já da população, daí ele resolveu alguns debates não ir. Mas no caso do Bolsonaro eu acho que aí pegaria mal. Enquanto na esquerda tem o Lula como a salvação, né? E ele pode perder voto tanto do PSOL, vai vir a Luciana Genro, se não me engano, quanto do Ciro Gomes, tá? Então a esquerda ela não tá com tantos nomes quanto tem a direita ainda, tá? Ela tá com poucos nomes, e um dos nomes é o Lula, que tem uma baita inserção dentro da camada mais pobre, mais popular do Brasil. Ainda o nome mais reconhecido entre essas pessoas é o Lula, só que ao mesmo tempo, se ele não for preso amanhã, né, se ele conseguir se candidatar, esse é o recorte, só que ao mesmo tempo o Lula tem uma taxa de rejeição muito alta. Então acontece o quê? Com esse fenômeno Lula. Pega duas pessoas, uma gosta do Lula, uma odeia o Lula. Quase, em porcentagem, dá mais ou menos isso, assim. E essa taxa de rejeição é uma coisa que pode fazer o Lula perder o fôlego por um segundo turno, porque daí, geralmente a taxa de rejeição talvez faça algumas porcentagens dessas pessoas votarem no outro candidato que estará enfrentando ele, caso ele for pro segundo turno. Tá? Lula já saiu falando que tem que perdoar os golpistas, né? O Lula já tá se articulando aquele mó estilo poderoso chefão dele, né? Já tá por debaixo dos panos fazendo altas articulações aí, caso ele consiga vir. Se ele vir, eu acho que dentro das pesquisas é um elemento forte para ir pro segundo turno, mas eu não sei se é um elemento forte para ganhar a eleição, visto essa taxa de rejeição que ele tem. Ao mesmo tempo que a direita tá bem mais organizada, tem que vir, que a gente não sabe ainda, mas quando os nomes estiverem melhor instituídos, a tendência é que esses nomes levem mais votos, de modo geral, do que a esquerda dentro dessa política partidária. Então, né, a gente vai ter ali dentro dessa direita política o Dória, o Alckmin. Daí tem esse elemento novo, o Luciano Huck, que tem uma entrada dentro das camadas populares também, né? Mas tem que ver se ele vai conseguir fôlego, tempo de campanha, mostrar para as pessoas que realmente o fato dele não ter experiência não significa nada para ele governar um país e tal. Tem que analisar isso aí também. Daí sobra esses mais de mesa. Quem entendeu aí, dá um joinha. Sobra esses mais de centro. Vou botar centro entre aspas, porque vai ter alguém assim, ó. Ai, mas não é muito bem um centro, né? Daí não me interessa muito de comentário. A gente vai ter a Marina Silva, o Henrique Meirelles, que já foi até pintado pela capa da Veja como político de centro, junto com o Luciano Huck, né? Mas principalmente a Marina e o Meirelles, eles acabam sendo esses de centro que acontece. Que fenômeno com esse tipo de candidato, geralmente. As pessoas votam na base da raiva. Eu voto no X porque eu não gosto do Y. Pessoas que nem Marina Silva, o próprio Henrique Meirelles, vai ser difícil se eles não imprimirem um discurso, principalmente a Marina, que tá toda hora defendendo tudo ao mesmo tempo, né? Vai entender? Essa mulher tá toda hora defendendo tudo ao mesmo tempo, mas se eles não conseguem imprimir um discurso de um determinado lado dentro da sociedade, eles acabam levando poucos votos. Então, isso é uma outra coisa para se observar também esses políticos aí. Então, para ganhar a eleição do ano que vem, o candidato vai ter que fazer tudo sempre igual como sempre fez. Acho difícil a esquerda conseguir ganhar a eleição do ano que vem. Mesmo que seja o Lula, acho difícil. Acho que o elemento Jair Bolsonaro, se vier como presidente, eu não sei se ele vem como presidente ainda. Eu acho que não. Acho que ele poderia se candidatar para senador ou governador. Mas se ele vir como presidente, ele pode ser um cara fundamental no segundo turno. Caso ele resolva apoiar, e provavelmente não, ele vai apoiar a direita, né? Ele vai ser um fundamental no segundo turno. Então, para ganhar a eleição, tem que fazer a mesma coisa que sempre fez. Vai ter que prestar muita atenção nos votos nulos e brancos, assim, porque não há um perfil específico de pessoa que vota nulo em branco. Tem desde os anarquistas, até uma galera que vota por insatisfação, até o cara que estava viajando no dia. E tem que ver se tu consegue, dentro desses votos, capitalizar. O partido que conseguir isso também já vai subir um pouquinho nisso tudo, tá? Então era isso, 2018 é logo ali, prepare-se para ver um show de churume na televisão brasileira. E na internet brasileira. E na internet brasileira, vou deixar um link aqui de uma matéria
falando do publicitário, que ele é o representante daquela empresa que fez as redes sociais do Donald Trump, tá? Qual é a moral daquela rede social? Isso sim é um elemento curioso, ó, ver qual candidato vai contratar essa empresa. Ela consegue te indicar coisas dentro do Facebook, ali, Twitter, assim, coisas do candidato para ele falar para determinados nichos de pessoas. Então vamos pegar um candidato de Luciano Huck. Ele consegue, na camada rica, falar que ele é um cara liberal, que ele é um cara progressista, e ele consegue falar ao mesmo tempo na camada popular que ele é um cara que não, o Estado vai fazer coisas pra vocês, né, etc, etc. Eu consigo vender vários discursos ao mesmo tempo com essa empresa aí. Então vamos prestar bem atenção quem vai contratar essa empresa aí, tá? Então, gurizada, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!